O Espada da Manhã Parte 4. O torneio de Ponta Tempestade. O amanhecer em Ponta Tempestade era cinzento como aço não polido, mas o acampamento fervilhava de vida quando Arthur despertou. Os 2 dias de espera haviam passado rápido, preenchidos por observação silenciosa e treinos solitários ao amanhecer, quando os outros cavaleiros ainda dormiam. Sor Arvin revelará-se uma fonte valiosa de informações. O velho cavaleiro andante conhecia cada um dos participantes, suas fraquezas, suas manias, suas histórias. Sentados à fogueira nas noites anteriores, ele apontará aos adversários um a um. Repare nos olhos, dissera Arvin na segunda noite, enrolando um pedaço de carne seca entre os dedos calejados. Os olhos dizem mais que a espada. Openrose, por exemplo, ele olha para o peito do oponente antes de atacar. Sempre. Se desviar o olhar para a esquerda antes de golpear, é finta. Se mantiver o foco, é golpe verdadeiro. Arthur guardara cada palavra como um ourives guarda gemas preciosas. O Morrigen era diferente. Rápido, muito rápido, mas deixa o flanco direito exposto quando avança. Treinou a vida inteira para esconder isso, mas velhos hábitos morrem devagar. Um golpe circular pode pegá-lo de surpresa. E Brissicaron. Arvin fizera uma pausa longa antes de responder. Caron não tem fraqueza na técnica. O problema dele é outro. Ele odeia perder. Se achar que pode perder, faz qualquer coisa para evitar. Qualquer coisa. Arthur entenderá a mensagem. Caron era perigoso não por ser o melhor espadachim, embora fosse bom, mas por ser o mais disposto a trapacear quando necessário. O primeiro dia, às justas o campo de torneio estendia-se diante das muralhas de Ponta Tempestade como um tapete verde rasgado por fileiras de arquibancadas de madeira. Nobres em sedas coloridas ocupavam os lugares mais altos, enquanto o povo comum apertava-se nos bancos inferiores, trazendo cestas de pão e queijo para o dia inteiro de competições. No centro de tudo, no lugar mais elevado, estava Lord Renly Baratheon. Arthur o vira apenas de longe até aquele momento. Renly era jovem, talvez 20 e poucos anos, com o cabelo negro característico dos Baratheon e um sorriso fácil que parecia sempre pronto a se transformar em risada. Veste-se com um gosto impecável, veludo azul marinho bordado com fios de prata representando veados em corrida. Ao seu lado, uma mulher de cabelos dourados e olhos verdes observava o movimento com tédio mal disfarçado. Ladies e lordes, cavaleiros e povo. O arauto, um homem corpulento com um tabardo listrado, projetou a voz sobre a multidão. Sob os olhos dos deuses e diante de Lord Renly Baratheon, senhor de Ponta Tempestade, começam as justas do grande torneio da colheita. Que o melhor homem vença, e que os guerreiros sejam honrados. Os trompetes soaram. A multidão rugiu. Arthur ajustou a viseira do elmo, um elmo simples, sem adornos, que não revelava sua identidade, e posicionou-se na fila dos competidores. Optara por não usar a alvorada nas justas. A espada da família era para combate, não para esporte. Em seu lugar, empunhava uma lança comum e uma espada longa emprestada por Arvin, de aço bom mas sem história. Seu primeiro oponente foi um cavaleiro menor da casa Errol, um homem ruivo com mais entusiasmo do que habilidade. Arthur o desmontou no primeiro encontro, a lança encontrando o centro do escudo com precisão cirúrgica. A multidão aplaudiu, mas sem grande entusiasmo, era uma vitória esperada de um cavaleiro desconhecido. O segundo foi mais difícil. Sor Donel Svan, um dos filhos da poderosa casa Svan, era experiente e forte. Passaram por 3 lanças sem que nenhum cedesse. Na quarta, Arthur ajustou sua abordagem, fingindo um golpe alto para depois baixar a lança no último instante. A ponta acertou o ombro de Svan, desequilibrando o suficiente para arrancá-lo da cela. Dessa vez, os aplausos foram mais fortes. Um desconhecido derrubando um Svan chamava a atenção. O terceiro foi Sor Giard Morrigen. Arthur lembrava-se do conselho de Arvin. Rápido, mas flanco direito exposto. Na primeira passagem, testou a teoria. Fingiu um golpe central e desviou a lança para a direita no último momento. Morrigen reagiu rápido, mas exatamente como previsto, seu escudo cobriu o centro, deixando o lado direito ligeiramente aberto.
A lança de Arthur raspou seu ombro, não forte o bastante para desmontá-lo, mas suficiente para marcar ponto. Na segunda passagem, Morrigen veio furioso, determinado a compensar. Arthur esperou, calculou, e no momento exato em que o cavaleiro ergueu o escudo para proteger o flanco direito, Arthur baixou a lança e acertou o centro de seu peito. Morrigen voou da cela como um saco de grãos. A multidão explodiu. Até Lord Renly inclinou-se para frente nos assentos nobres, um sorriso intrigado nos lábios. Quem é esse cavaleiro? Perguntou Renly ao seu lado. O escudo não tem brasão, milord, respondeu um assessor. Deve ser um cavaleiro andante. Interessante. Muito interessante. Às finais das justas ao final do primeiro dia, restavam 4 competidores. Arthur, Brice Caron, Sor Courtnay Penrose e um cavaleiro da casa Dondarron, Soren Mott, conhecido como Relâmpago por sua velocidade. A semifinal colocou Arthur contra Penrose. O homem era exatamente como Arvin descrevera: sólido, confiável, previsível. Seus olhos denunciavam cada movimento. Arthur leu como um livro aberto. Na primeira passagem, Penrose olhou para o peito de Arthur, golpe verdadeiro, e Arthur desviou com facilidade, respondendo com um golpe que acertou o ombro do adversário mas não o desmontou. Na segunda, Penrose olhou para a esquerda, finta, e Arthur ignorou completamente, mantendo a guarda. Penrose, confuso pelo fato de sua finta não ter efeito, hesitou por um instante. Foi o suficiente. Arthur acertou o centro de seu escudo com força total, e Penrose caiu da cela com um baque surdo. A multidão rugiu. Arthur avançou para a final. Do outro lado da chave, Brice Caron derrotara Soren Mott em 3 passagens emocionantes. O relâmpago era rápido, mas Caron era implacável, usando cada truque do manual para desestabilizar o oponente. Na última passagem, Mott perdeu o equilíbrio sozinho, mas muitos sussurravam que Caron fizera algo com sua lança, um movimento proibido, talvez, para provocar a queda. Ninguém viu. Ninguém podia provar. A final seria no dia seguinte. Arthur Sant contra Brice Caron. A noite antes da batalha, Arthur sentava-se sozinho perto de sua tenda quando passos aproximaram-se. Não se surpreendeu ao ver Sor Arvin, mas surpreendeu-se ao ver quem o acompanhava. Um pajem com um veado coroado bordado no peito. Sor Arthur Sant. O pajem perguntou, fazendo uma reverência desajeitada. Sou eu. Lord Renly Baratheon solicita sua presença em seus aposentos. Esta noite. Se for de sua conveniência, claro. Arthur ergueu uma sobrancelha. Arvin riu baixinho. Conveniência. Quando um Lord Paramonvite usa essa palavra, significa venha agora ou ofenda-me para sempre. Arthur levantou-se, ajustando o cinto. Leve-me até ele. Os aposentos de Renly Baratheon eram luxuosos sem serem ostensivos, tapetes de mir, móveis de madeira escura polida, uma lareira crepitante que espantava o frio úmido das terras da tempestade. O próprio Renly recebeu Arthur com um sorriso caloroso, estendendo uma taça de vinho antes mesmo das apresentações formais. Sor Arthur Sant, Renly disse, os olhos verdes avaliando com curiosidade franca. Ou devo dizer Sor Arthur Dayne? A espada nas suas costas fala por si. Ainda sou Sant, milord, Arthur respondeu, aceitando a taça mas não bebendo. Dayne é um nome que precisa ser conquistado. Renly riu, um som agradável. Resposta de cavaleiro. Modesto e ambicioso ao mesmo tempo. Gosto disso. Ele indicou uma cadeira perto da lareira. Sente-se, por favor. Não sou fã de formalidades quando não há ninguém para impressionar. Arthur sentou-se, observando o Lorde com atenção. Renly Baratheon era jovem para comandar uma das grandes casas de Westeros, mas havia inteligência em seus olhos, e talvez uma centelha de algo mais, algo que Arthur não conseguia identificar. Vi suas lutas hoje, Renly continuou, sentando-se à sua frente. Impressionante. Especialmente contra Morrigen. Leu como se tivesse treinado com ele a vida inteira. Tive um bom conselho, Arthur admitiu. Arvin, aposto. O velho conhece todo mundo. Renly tomou um gole de vinho. Mas não foi por isso que o chamei. Quero avisá-lo sobre amanhã. Arthur endireitou-se. Caron.
Caron. Renly perdeu o sorriso por um momento. Brice é complicado. Seu pai é um dos meus vassalos mais poderosos, e Brice é o herdeiro. Ele venceu todos os torneios que disputou aqui nos últimos 2 anos. Alguns dizem que é porque é um melhor. Outros dizem que é porque ninguém quer enfrentar a ira da casa Caron. E o que Milord diz? Renly olhou para o fogo por um momento. Digo que Brice Caron é habilidoso, sim. Mas também digo que ele não gosta de perder. E quando se sente ameaçado, faz coisas feias. Seus olhos voltaram-se para Arthur. Amanhã, na final, fique atento. Não apenas à lança dele. Ao que está ao redor. Aos juízes. A qualquer coisa que pareça fora do lugar. Arthur processou a informação. Milord está me dizendo que Caron pode trapacear? Estou dizendo que Caron sempre trapaceia. Renly suspirou. Mas nunca fui capaz de provar. E sem provas, não posso fazer nada contra o herdeiro de um dos meus principais vassalos. Fez uma pausa. Então estou avisando você. Se ganhar, ganhe de forma inquestionável. Deixe-o sem espaço para dúvidas ou manipulação. Arthur levantou-se, fazendo uma reverência. Agradeço o aviso, Milord. E agradeço a honestidade. Renly sorriu novamente, o calor voltando aos olhos. Apenas volte amanhã e me dê um bom espetáculo. Faz tempo que não vejo Brice suar. O segundo dia, a final das justas, o sol tentava romper as nuvens quando Arthur montou em vento e posicionou-se no extremo oposto do campo. 200 jardas o separavam de Brice Caron, mas ele podia sentir o olhar do outro cavaleiro como uma pressão física. Caron montava um garanhão negro como carvão, coberto por mantas ricamente bordadas com os pássaros de sua casa. Sua armadura era polida até brilhar como prata, e seu elmo ostentava uma crista de penas de pavão que balançava ao vento. Ele ergueu a lança em saudação à multidão, e as mulheres nas arquibancadas suspiraram. Arthur, em contraste, era a simplicidade personificada. Armadura sem adornos, cavalo cinzento, escudo liso. Nada indicava sua origem além da espada nas costas, e mesmo essa estava coberta por um pano simples para não atrair atenção. Atenção, cavaleiros! O arauto projetou a voz. Esta é a final das justas do grande torneio da colheita. De um lado, o campeão reinante, o invicto Sr. Brice Caron, da casa Caron. A multidão aplaudiu com entusiasmo. Do outro, o desafiante, Sr. Arthur Sanche, cavaleiro andante de Dorne. Os aplausos foram educados, mas menos entusiasmados. Arthur era o forasteiro, o desconhecido. A multidão queria ver seu herói local vencer. O primeiro sinal soou. Os cavalos dispararam. Arthur focou-se totalmente em Caron. Esqueceu a multidão, esqueceu o barulho, esqueceu tudo exceto o homem que galopava em sua direção. Observou seus olhos através das frestas do elmo, mesmo à distância, podia vê-los fixos, calculistas. No último momento, Caron desviou sua lança ligeiramente para a esquerda. Finta. Arthur não mordeu. Manteve-se firme, sua própria lança apontada ao centro. O golpe de Caron raspou seu ombro sem força, enquanto a lança de Arthur acertou o escudo adversário com um baque surdo. Ninguém caiu. Ponto para Arthur pela precisão. Na segunda passagem, Caron tentou diferente. Veio reto, sem fintas, confiando na força bruta. Arthur desviou no último instante, usando a mobilidade de vento para escapar do golpe, enquanto sua própria lança encontrava o ombro de Caron. Dessa vez, o cavaleiro balançou na sela, quase caindo. A multidão prendeu a respiração. 2 pontos para Arthur. Caron precisava de um acerto limpo para empatar. Ou de um golpe de sorte. Na terceira passagem, Arthur viu o perigo. Não na lança de Caron, que veio reta, previsível, mas no cavalo. O garanhão negro desviou-se ligeiramente de sua trajetória no último momento, um movimento que parecia acidental, mas que Arthur soube instantaneamente ser treinado. O animal jogou-se contra vento, tentando desequilibrá-lo. Vento, porém, era um corcel dornês acostumado a terrenos traiçoeiros. Em vez de cair, ele simplesmente soltou, um movimento mínimo que evitou o choque.
A lança de Caron passou por onde Arthur estivera um instante antes, e Arthur, já em desequilíbrio, ainda conseguiu acertar um golpe fraco no escudo adversário. Não foi bonito, mas foi ponto. 3-0. A vitória era de Arthur. A multidão ficou em silêncio por um momento. Seu campeão invicto acabara de ser derrotado de forma inquestionável por um desconhecido. Depois, lentamente, os aplausos começaram. Primeiro isolados, depois mais fortes. Cavaleiros andantes nas arquibancadas populares aplaudiam com entusiasmo. Alguns nobres juntaram-se. Caron, parado no centro do campo, empalideceu sob o elmo. Sua mão apertou a lança com tanta força que os nós dos dedos branquearam. Arthur aproximou-se, estendendo a mão em saudação. Boa luta, Sr. Brice. Caron olhou para a mão estendida como se fosse uma serpente. Por um momento horrível, Arthur achou que ele a recusaria. Mas então, com um esforço visível, Caron apertou sua mão, rápida, fria, formal. Parabéns, disse, a voz tão gelada quanto o aperto. Mas as justas são apenas o começo. A luta de espadas é amanhã. Antes que Arthur pudesse responder, Caron virou seu cavalo e partiu sem olhar para trás. A entrega do prêmio Lord Rinley entregou pessoalmente a bolsa de 500 dragões a Arthur, seus olhos brilhando de satisfação mal contida. Disse que me daria um bom espetáculo, murmurou enquanto apertava sua mão. Não imaginava que seria tão bom. Brice está furioso. Vai querer sangue amanhã. Estarei pronto, milord. Renly sorriu. Disso não duvido. Depois, mais alto, para a multidão. Sr. Arthur Sant, campeão das justas do grande torneio da colheita. Os aplausos foram calorosos, mas Arthur sentia os olhos de Caron em suas costas como punhais. Ao deixar o campo, passou perto do grupo do cavaleiro derrotado e ouviu sussurros. Amanhã vai pagar. Não vai ser tão fácil ensinar esse bastardo do Ness. Arthur não olhou para trás. Mas sua mão encontrou instintivamente o punho da alvorada sob o pano que a cobria. Amanhã seria diferente. Amanhã seria com espadas. Amanhã, não haveria regras para protegê-lo além de sua própria habilidade. E Brice Caron queria seu sangue.